Olá, amigos, meu nome é Kushi e tenho 26 anos. Não sou muito bonita, mas ainda sou bonita. Meu peso é 58 quilogramas e sou uma garota muito forte. Vou me casar em 2022. Meu marido foi transferido poucos meses depois do nosso casamento e nós dois começamos a viver sozinhos na cidade. Conseguimos um quarto na cidade onde costumávamos viver sozinhos. Na colônia onde moramos, todas as pessoas da nossa empresa moram lá. A colônia é bem grande e a maioria das pessoas aqui eu só me importo comigo mesma, não falo muito com ninguém e nem vou à casa de ninguém. Em poucos dias comecei a me sentir muito entediada. Eu ficava chateada por ficar sozinha o dia todo depois que meu marido ia para o escritório. Gradualmente comecei a assistir filmes no meu telefone e assistir filmes se tornou meu hábito. Costumava acontecer de 2 a 3 vezes por dia e se tornou uma rotina diária. Então, comecei a postar meus vídeos de dança nas redes sociais e no celular. Gradualmente, muitas pessoas começaram a curtir meus vídeos e meus seguidores começaram a aumentar. Muitas pessoas costumavam comentar meus vídeos, alguns eram normais e outros muito negativos. Muitas pessoas costumavam me mandar mensagens, mas eu não respondia a nenhuma mensagem. Minha vida estava acontecendo assim. Um dia eu estava checando minha conta de mídia social à tarde. Percebi que uma pessoa estava me mandando mensagens continuamente quase todos os dias e a mais essas eram apenas as mensagens dele. Ele não tinha enviado nenhuma mensagem suja, mas eu gostei das mensagens dele, então o segui também. Assim que o segui, ele entrou na internet e imediatamente me enviou uma mensagem me agradecendo. Eu continuava recebendo mensagens dele de vez em quando, mas não respondia a ele. Então finalmente respondi a mensagem dele. Mensagens continuaram sendo trocadas entre nós e depois de conversar com ele eu descobri que ele é da nossa cidade. Naquele dia nós dois continuamos conversando por um longo tempo, depois disso começamos a conversar todos os dias e o marido depois que ele foi para o escritório. A maior parte do tempo foi gasto conversando. Em poucos meses ele me deu seu número de celular e eu também dei meu número de celular a ele. Agora nós dois começamos a falar no telefone por horas. Por não obter felicidade do meu marido, meus passos lentamente começaram a se desviar e comecei a me aproximar dele. Comecei a ir até ele. Logo nos tornamos bons amigos e um dia planejamos nos encontrar. Íamos nos encontrar como amigos normais. Depois que meu marido saiu para o escritório, me arrumei e saí para encontrá-lo à tarde. Íamos nos encontrar em um restaurante e ele me deu o endereço. Ele já tinha me dito que antes eu só tinha visto sua foto. Seu nome era Maesh e ele era um militar aposentado. Isso era tudo que eu sabia sobre ele. Cheguei lá na hora marcada, ele já estava me esperando. Esse era nosso primeiro encontro e nós dois estávamos sentados no compartimento da família. Eu disse a ele eu estava olhando para ele com muito cuidado e ele também estava olhando para mim com olhares de soslaio enquanto falava comigo. Eu estava usando um sari naquele dia. Nós dois continuamos conversando por um longo tempo e mesmo depois de almoçar, continuamos sentados ali e conversando um com o outro por um longo tempo. Gostei muito do comportamento dele. Naquela época eu tinha 24 anos e o tio Maesh tinha 50 anos. Havia uma diferença de idade de 26 anos entre nós, mas ainda assim eu gostava muito dele. Depois de passar cerca de 3 horas com ele, voltei para a casa de lá. Daquele dia em diante, nossas conversas telefônicas aumentaram ainda mais depois que meu marido saiu para o escritório. Mais tarde, eu mesma o chamava porque ele também morava sozinho. Após a aposentadoria, ele trabalhou como supervisor em uma agência de segurança privada e morava sozinho na cidade. Agora, além de falar ao telefone, começamos a nos encontrar com frequência. 1 ou 2 vezes por semana, costumávamos nos encontrar no mesmo restaurante. Já fazia uns 5 meses que tudo isso estava acontecendo, mas ele nunca me disse nada. Havia apenas uma amizade normal entre nós. Depois disso, chegou o dia em que nós dois seguimos em frente. Aconteceu que meu marido teve que ir para a casa dele por um dia para um trabalho importante e por um dia, mas ele não me levou com ele. Meu marido tinha saído cedo de manhã e eu fiquei falando com Maesh Sankar o dia todo. Naquela noite estávamos falando pela primeira vez porque não falávamos todos os dias devido à presença do meu marido. Depois de falar ao telefone por algum tempo à noite, ele me ligou em uma chamada de vídeo. Ele me pediu para fazer isso e eu concordei. Agora começamos a conversar por videochamada. Eu uso Nati à noite e naquela noite também estava usando um Nati de seda. Então o tio Maesh começou a me perguntar sobre minha vida pessoal. Eu também continuei contando a ele tudo sobre mim. Logo a atmosfera entre nós se tornou cordial.
Muita coisa mudou, o tio Mahesh agora estava me elogiando, embora eu tivesse mantido privacidade. Nós dois continuamos conversando até umas 3 horas da noite e depois dormimos. Havia uma turbulência diferente em minha mente naquela noite. Acordei com o som do telefone às 8 da manhã, olhei para o telefone. Era uma ligação do meu marido. Meu marido disse ao telefone e ele me disse que o trabalho para o qual ele tinha ido ainda não foi concluído e pode levar 2 dias. Ele me disse que se você quiser, pode voltar para casa de trem. Mas eu recusei porque as passagens não estão disponíveis tão cedo e eu não estava com vontade de ir de jeito nenhum. Então recusei, adiando-o. Depois do telefonema com o tio Mahesh, senti como se estivesse voando no ar com a alegria de estar sozinho agora. Eu estava pensando que teria muitas conversas telefônicas com o tio Mahesh por 2 ou 3 dias. Depois disso eu me refresquei, tomei chá e café da manhã e depois liguei para o tio Mahesh e contei a ele sobre isso. Nos próximos 2 dias eu falaria com ele sobre isso. Eu ficaria sozinho por 3 dias. Ele ficou feliz em ouvir isso de mim, mas foi além. Ele disse: se você me permitir, eu gostaria de ter o jantar preparado por você hoje à noite. Eu entendi o que estava em sua mente. Depois de pensar um pouco, corri um grande risco. Pedi que ele viesse à minha casa. O risco era que se alguém descobrisse sobre isso, isso se tornaria um grande problema. Ainda assim, preparei-me para correr esse risco. Pedi a Mahesh Sankal para vir às 20 horas. Depois disso, depois de terminar o trabalho doméstico, fui tomar banho e quando estava perto do banheiro, olhei no espelho. Naquele exato momento pensei que deveria estar bonita. Então me limpei direito. Continuei falando com o tio muitas vezes durante o dia. Eu tinha certeza de que Mahesh definitivamente viria à minha casa esta noite. Esta foi a primeira vez. Junto com medo, muitas perguntas estavam surgindo em minha mente. Ele estava me perguntando: ele é tão grande, não sei o que vai acontecer. Então também senti que ele poderia voltar depois de comer e algo poderia acontecer entre nós. Vários pensamentos vinham à minha mente e enquanto isso eram 5 da tarde. Então limpei meu quarto completamente e coloquei um lençol novo na cama a partir das 6 horas. Comecei a cozinhar e preparei a comida antes das 8 horas, depois fui tomar banho. Eu me arrumei usando um sari vermelho e uma blusa preta. Aquele sari e blusa combinavam muito bem com meu corpo claro. A blusa era sem mangas e também ele tinha um pescoço profundo nas costas. Fazia cerca de 5 meses desde nossa amizade. Nós dois nos encontramos muitas vezes em restaurantes, mas não tivemos uma chance até agora. Agora, quando tivemos uma chance, íamos nos encontrar na minha casa, mas ainda não sabíamos de nada. Ele era 26 anos mais velho que eu. Eu estava me preparando desde as 8 da noite para ir para a casa do tio Mahesh. Eu estava esperando por ele, eu já tinha cozinhado a comida e estava apenas esperando por ele vestindo meu sari. Às 8h30 Mahesh veio à minha casa. Ele me viu naquele olhar e me elogiou. Nós dois estávamos sentados do lado de fora na sala de TV e conversando um com o outro por um longo tempo. Ontem à noite nós dois nos divertimos muito juntos. Este foi nosso primeiro encontro após o telefonema. Nós dois estávamos sorrindo enquanto olhávamos um para o outro e hoje os olhos de Mahesh estavam diferentes. A maneira como ele estava olhando para mim havia mudado. Hoje seus olhos estavam repetidamente indo para o sarei. Eu tinha mantido meu cabelo solto naquela época e estava penteando meu cabelo repetidamente. Havia um brilho diferente nos olhos de Mahesh devido a eu levantar minha mão repetidamente. Depois de conversar por um longo tempo, mostrei a ele minha casa inteira e então nós dois nos sentamos na mesa de jantar para comer. Vinha saber pela conversa dele que ele tinha bebido um pouco, mas não tive problemas com isso. Não importa porque meu marido também bebe. Os olhos de Mahesh estavam vagando mesmo enquanto comia e ele estava olhando para mim mesmo enquanto falava comigo. Depois de comer, lavamos as mãos e voltamos e sentamos na sala de TV. Depois de conversar um pouco, Mahesh me pediu permissão para sair. Eu não disse nada e ele estava repetidamente me dizendo para ir embora. Então eu entendi que ele estava sondando minha mente. Então eu também disse: ok, você pode ir. É muito tarde. Depois de dizer isso, nós dois nos levantamos e assim que me levantei Mahesh segurou minha mão. Hoje pela primeira vez ele me tocou. Eu estremeci por dentro. Olhando nos meus olhos, ele perguntou a Kushi: eu realmente deveria ir? Eu virei meu rosto com um leve sorriso e disse: de acordo com seu desejo, Mahesh, meu desejo é outra coisa. Qual é meu desejo? Ao ouvir isso, ele disse a mesma coisa que aconteceu no telefone ontem à noite. Essa é uma questão diferente se alguém descobrir, então você sabe o que vai acontecer. Mahesh, quem sabe o que tudo tem que ficar entre nós? Meus olhos estavam baixos e eu não conseguia nem olhar em seus olhos.
Fui para o meu quarto sem dizer nada, meus olhos estavam fechando automaticamente. Meus lábios estavam tremendo, era como se uma onda de eletricidade tivesse passado por todo o meu corpo. Agora eu não conseguia mais suportar. Eu estava em um estado ruim devido à vergonha. Escondi meu rosto com as duas mãos. Maeji era bastante experiente. Ele olhou nos meus olhos e perguntou: "Quantos anos se passaram desde que você se casou?" Eu sorri. Ela disse: "Por que estou perguntando assim?" Eu estava muito cansada e dormi até as 9 da manhã. Quando acordei, meu marido estava parado na minha frente. Ele não tinha me contado nada sobre sua chegada. Ele queria me surpreender. Levantei-me rapidamente e fui fazer chá. Meu marido foi se refrescar. Mais tarde, liguei para meu escritório e tirei 2 dias de folga porque meu marido estava muito cansado. O que você achou dessa história? Diga-me comentando. Vejo você na próxima história. Obrigada.